com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto sério, um assunto muito sério. Um assunto de extrema seriedade. Você já viu crente que gosta de vomitar nos outros? Não tô falando de vomitar no modo literal. Eu tô falando de gente que gosta de falar mal dos outros. Oh, misericórdia! Eu não sei o que acontece com algumas pessoas que tem assim, ó, que tem uma alegria, que tem um prazer, que tem assim uma satisfação tremenda em chegar pra alguém e começar a falar mal dos outros, sabe? Tipo, descobriu que tá acontecendo uma coisa lá e já chega. Menina, você já viu o que o irmãozinho lá fez? Ai, nossa, nem te conto, tá? Que absurdo. Ai. Tipo, tem crente que não pode saber de uma possibilidade, de um boato, de alguma coisa que aconteceu e já sai espalhando pra família, pra igreja, pro mundo todo. Por que isso acontece? Alguém pode me explicar? Pior do que ficar espalhando fofoca por aí é gente que mente, sabe? Ele descobre que um tal irmãozinho deixou de ir na igreja porque pegou um resfriado. Daí ele vai contar pro outro e diz que a pessoa não tá indo pra igreja porque pegou pneumonia e tá internado no hospital. Não é pra tanto, mas tem gente que realmente exagera e faz assim de uma historinha assim. Faz um negócio assim. Só pra fazer história ficar mais emocionante, pra ter conversa com os outros. Ai, gente, me dói o coração. Como me dói o coração? Mas uma coisa que a gente tem que entender é que a igreja é um hospital, tá entupido de gente doente lá dentro. E é quase impossível um paciente doente querer curar o outro. Então o único que pode realmente curar alguém é o médico dos médicos. Então nosso único papel como crente, paciente doente, como todos os outros, é orar por essas pessoas, para que elas sejam tocadas profundamente pelo Espírito Santo, para que parem de fazer isso. Deus inspirou Tiago para escrever cada coisa nesse livro que eu fico impressionada. Lá em Tiago capítulo 1, verso 26 diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião não tem valor algum. Isso significa que se alguém diz que é crente, mas não refreia a sua língua, fala mal dos outros, fala fofoca e fica aí só procurando assunto desnecessário para falar com os outros e vomita em cima das pessoas, significa que a religião dessa pessoa não tem valor algum. Você tá entendendo isso? Isso é muito sério. Deus usou esse homem chamado Tiago para fazer sabe o que na nossa cara? Não, mas tem outro verso que, gente, dói no meu coração. É no capítulo 3 agora, verso 9. Diz assim, ó: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Como é que de uma boca de um crente pode sair glória a Deus, aleluia, e no outro momento sair xingamentos, mentiras e fofocas sobre as pessoas? Tem três coisas que a gente precisa realmente pensar antes de falar qualquer coisa sobre alguém. Primeira coisa, isso é 100% verdade? Sabe, você tem plena certeza? Você pode estar diante de um tribunal. Se alguém te perguntar isso é 100% verdade, você tem plena certeza que isso aconteceu? Outra coisa, e se fosse com você? Você ficaria feliz que tivesse acontecido alguma situação com você e alguém ficasse falando de você pros outros? Antes de falar sobre qualquer situação, de qualquer coisa, de qualquer pessoa, você analise muito bem. E se fosse você no lugar daquele ser humano, você gostaria que as pessoas fizessem da mesma maneira? Lembra do mandamento que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo? Ou seja, faça com os outros exatamente aquilo que você gostaria que fizessem com você. E a terceira coisa, sempre pense: e se a pessoa estivesse aqui do meu lado exatamente nesse momento? Você ficaria 100% tranquilo que ela poderia ouvir porque é verdade, porque é isso ali mesmo? Ou você ficaria meio receoso? Não, a pessoa não pode saber que eu tô falando isso dela. Sempre se lembre, isso é 100% verdade? Você gostaria que falassem isso de você? E se a pessoa estivesse ali, como você reagiria? A gente tem que fazer uma renovação na nossa vida e parar de ficar falando dos outros e olhar mais pra nós mesmos. Esse é o grande problema de muitos cristãos. Sabe, se todo mundo tivesse o foco em adorar a Deus, em procurar o céu, as coisas celestiais, se aprofundar, viver em santidade, em pureza, sabe, em comunhão com Deus, intimidade com o Pai, ninguém ia ficar perdendo tempo pra ficar procurando picuinha na vida das pessoas, pra ter assunto pra falar com outros. A gente precisa realmente mudar o nosso foco e ter somente Jesus como nosso modelo e guia de conduta. Porque se a gente ficar olhando para as outras pessoas, aí o negócio complica. E se tem alguém falando mal de você, deixe que falem, a mentira tem perna curta. E pelos frutos vos conhecereis. Olhe para a vida dessa pessoa, como que ela é? Ela é 100% feliz e plena na presença de Deus? Ou ela tá sempre aos trancos e barrancos? Porque, queridos, uma coisa é certa, quem não é contente consigo mesmo sempre vai querer procurar alguma coisa na vida dos outros para ter assunto. E pelos frutos a gente sabe exatamente por quem a vida da pessoa é guiada. Se ela tem os frutos do Espírito vivos na vida dela, significa que ela é guiada somente pelo Espírito Santo. Agora, se ela não tem os frutos do Espírito, quem será que tá guiando a vida dela? Então é isso, meus amores. Muito obrigada pelo carinho.
carinho de todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Na semana que vem a gente se encontra de novo.